Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Zilli Market. Eu sou o Zilli e hoje eu vou trazer para vocês um fiagro, o OIAG 11 da Ouro Invest Innovation. Ele encontra-se descontado e a gente vai fazer uma análise aqui para ver se é o caso de uma boa oportunidade. Então, se esse assunto é do seu interesse, já deixa seu like, inscreve no canal que não paga nada e eu ficarei muito feliz em ter você aqui. Vou rodar a vinheta para a gente começar. Assim como a maioria dos fiagros, a comercialização do OIAG 11 é recente no mercado financeiro. Ele teve a sua estreia ali em meados de junho de 2022 e de lá para cá ele vem trazendo bons resultados. Hoje ele está sendo negociado a R$ 8,86, um valor abaixo do seu valor patrimonial, que é de R$ 9,74 por cota, oferecendo assim um desconto de 9%. Olha aqui, o PVP dele está em 0,91. Isso você pode até pensar às vezes que é pouco, mas eu considero um bom desconto por conta do potencial de valorização que os fundos imobiliários têm já no ano de 2024. Porque a gente vê a Selic caindo, com possibilidade de chegar a 9,75% já no ano de 2024. Aí você imagina comigo, imagina uma Selic de 9,75% e fundos imobiliários ou fiagros pagando o equivalente a um dividend yield de 1,22, igual foi o caso do OIAG 11 no último mês. Olha aqui, ó, em novembro, 1,28%, em outubro, 1,31%, e ele vem mantendo essa média, já teve médias até mais altas, por exemplo, no início de 2023, mas ele é um dos fiagros que vem oferecendo uma das melhores taxas de dividend yield. Se a gente pega 1,22, que foi essa última entrega no mês de dezembro, vezes 12, daria 14,64% ao ano de dividend yield. Um valor muito bom, considerando que não tem incidência de imposto de renda. Então, se a gente pega 14,64 menos o que a Selic pode chegar no ano de 2024, daria um ganho de quase 5%, e isso com isenção de imposto de renda. Então a gente vê os fundos imobiliários como uma excelente perspectiva de investimento já para o ano de 2024, considerando essa queda da Selic, pode ter certeza que vai ter uma migração muito alta da renda fixa para os fundos imobiliários. E no caso dos fiagros, como é o caso do OIAG 11, que vem oferecendo um bom dividend yield e apresenta um desconto na faixa de 9%, e você pode ter certeza que esse PVP, que hoje está em 0,91, quando começar essas quedas da Selic, ele tem todo o potencial para chegar em 1,1 ou 1,2, dando um ágio para o fundo imobiliário de até 20%. Então, quem conseguir pegar nos valores de hoje, tem um bom potencial para ter uma grande valorização na sua cota. Claro, aqui a gente não faz nenhuma recomendação de investimento, mas a gente deixa aqui os dados para você estudar e entender se faz sentido na sua carteira. Vamos conhecer então um pouco melhor o OIAG 11. O OIAG 11 é um fiagro da Ouro Invest Innovation e ele vem com o público-alvo os investidores em geral. Ele foi constituído no início de 2022 e ele tem o objetivo de entregar pelo menos CDI mais 2% ao ano. Ele tem aqui uma taxa de administração de 1,10% ao ano e uma taxa de performance de 20% do que exceder o benchmark. Eu acho essa taxa de performance um pouquinho alta, mas mesmo com essa taxa ele vem conseguindo entregar para a gente um bom rendimento nos últimos meses. Inclusive é um dos melhores fiagros que eu tenho na minha carteira, desde que eu adquiri ele por volta da metade desse ano. Eu venho sempre tendo bons resultados com ele. Uma coisa interessante para mostrar para vocês é que ele ainda é um fundo pequeno. Ele tem um patrimônio líquido de apenas 88 milhões e isso provavelmente vai abrir margem ainda para ele fazer novas emissões e expandir ainda mais o seu cardápio, né? No caso, o seu portfólio de ativos. Aqui a gente está analisando o relatório gerencial do mês de outubro e a média de dividendos que ele entregou por cota no período dos últimos 12 meses foi de 0,13 centavos por cota. Se a gente considera o valor de mercado dele a 8,86, a gente consegue ver um bom desconto. Aqui a gente pode ver a carteira de ativos do OIAG 11, a gente vê que a grande maioria está em CRAS, ele também tem um CRI e ele conta hoje com um caixa que corresponde a 8,4% do seu patrimônio, e ele já informou aqui que esses recursos serão destinados para aquisição de novos ativos. A gente pode ver aqui que ele diversifica a sua carteira nos CRAs, mas ele acaba concentrando um pouquinho em 3 produtores. Ponto Rural, com uma exposição de 10% da carteira, o Índico, com também 10,1% da carteira, e a Agronorte, que inclusive aumentou a posição no mês de outubro,
né, que é do ramo de sementes, com 9,9%. O que preocupa um pouquinho aqui? Principalmente pelo fato do Índico e do Ponto Rural serem do mesmo setor, né, de insumos agropecuários. Além dos CRAs, a gente vê o CRI da Descente, que também corresponde a 7,4% da carteira, e além disso, ele tem fundos, né, relacionados ao setor agropecuário, correspondendo a 9,7% da carteira. O restante, como a gente disse, está em caixa para aquisição de novos ativos. E como a gente demonstrou anteriormente, né, agora vendo a distribuição da carteira, e a maior parte dessa carteira está alocada no setor de insumos agropecuários. Mas fora isso, ela até apresenta uma boa diversificação aqui no setor do agronegócio, mas como eu disse, tem 1/3 pelo menos dela nesse setor de insumos agropecuários. Com relação à distribuição geográfica, por ser um fiagro, obviamente ele fica mais localizado no centro-sul do país, né? A gente consegue ver a maior exposição aqui em São Paulo, Mato Grosso, Paraná, um pouquinho em Minas Gerais e Mato Grosso do Sul e Goiás, com uma pequena exposição na Bahia. Aqui, com relação à carteira de ativos, a gente consegue ver melhor as empresas, né, que emitiram os CRAs e a taxa de emissão. E conforme a gente pode ver, a maior parte gira em torno de CDI mais 5%. A gente pode ver aqui 5,35, 5,5, 4,80, 4,5, 5, 5, 6, 3... Então, geralmente, a carteira gira em torno de CDI mais 5%. Aqui a gente pode ver uma grande empresa do setor sucroalcooleiro, né, que é a Jalles Machado, e uma contratação com um CDI mais 1% apenas, né, por ser um CRA que traz maior segurança, né, com relação ao pagamento. Obviamente, ele vai ser negociado a taxas de juros menores. Por outro lado, a gente vê a usina Coruripe, que é menor, com CDI de 9% ao ano. Muito se fala atualmente, né, com relação aos fiagros, devido a eles ter uma indexação ao CDI, que com a queda da Selic que a gente está prevendo, vai diminuir o pagamento de dividendos. Isso é óbvio, realmente. A redução da Selic vai reduzir, sim, os dividendos desses fundos que são 100% atrelados ao CDI. Só que, no entanto, a gente consegue ver aqui, no caso do EAG, por exemplo, ele tem uma média de CDI mais 5%. E como eu demonstrei para vocês, a perspectiva para a Selic no ano que vem, ela pode chegar a 9,75% ao ano. Isso para quem está na renda fixa. Ter um rendimento de 9,75% ao ano, ou ter um rendimento que seria aproximadamente o CDI mais uma taxa contratada de 5% ao ano, poderia chegar aos 14% ainda que ele vem entregando. Então, como a gente vem demonstrando, mesmo com uma queda na Selic, para esses fiagros que são 100% expostos ao CDI, ainda não é um grande problema. Por quê? Porque ele ainda vai estar muito acima do que a Selic vai estar pagando, né? Porque aqui, Selic mais 5% com isenção de imposto de renda, com certeza muita gente que está na renda fixa vai migrar para os fiagros, vai migrar para os fundos imobiliários, que ainda vão estar pagando um prêmio muito maior do que a Selic. Bom, pessoal, o objetivo de hoje era trazer esse fiagro, né, para vocês conhecerem. Ele ainda se encontra fora do radar da maioria dos investidores, é um fiagro ainda pequeno, mas ele vem trazendo bons resultados para você estudar se faz sentido para sua carteira, sem nenhuma recomendação de compra ou de venda. Mas se você gostou desse vídeo, deixa seu like, inscreve no canal para você continuar acompanhando aqui os fundos imobiliários que a gente vai encontrando, que apresenta um bom desconto para a gente ter um potencial de ganho muito alto nesse ano de 2024 que vem chegando e promete ser muito bom para quem investe em fundos imobiliários. Um abraço!